Paz do Criador a todos os irmãos que verem este vídeo. Venho trazer esta reflexão aqui da passagem em 2 Crônicas 7:14. Mas antes, tenho que falar algumas coisas a respeito, do que está acontecendo no país. Sim, vocês viram aí, recentemente, que Bolsonaro foi preso, em regime fechado. E eu vejo várias pessoas e vídeos também, tenho visto muitos vídeos, pessoas que estão querendo orar por ele, e oram para que a justiça seja feita, Mas como o Criador vai aplicar a sua justiça se o povo brasileiro, a nação brasileira, é idólatra, é corrupta, é imoral, é soberba, ignorante? O povo é destruído por quem falta o conhecimento. Oséias 4:6. Um povo desonesto, corrupto, avarento, egoísta, presunçosos, caluniador, difamador. As mãos estão cheias de sangue, são sujas de sangue, e os pés se apressam para cometer o mal. Como o Criador vai abençoar uma nação amaldiçoada, idólatra? Sim, o Criador, ele é justo, mas também é kadosh, ele é separado, é santo. Aí você vê essas denominações aí lotadas, onde as pessoas criaram Deus do seu próprio ventre, não conhecem o verdadeiro Criador das Escrituras, o soberano, altíssimo, todo-poderoso. Sim, está correto, que deve-se orar pela saúde de uma pessoa. Sim, é bíblico. Só que tem muitos problemas maiores do que isso. E olha que eu não estou aqui citando, falando aqui de política, tá? Aqui o canal é focado em Bíblia. Aqui estou falando de Bíblia, da perspectiva do mundo espiritual, a situação que estamos vivendo neste país hostil. Sim, é um hostil. Onde você falar a verdade, você é apedrejado. Sim. As pessoas chamam o mal de bem e o bem de mal. E ainda persegue, calunia, difama pessoas, que demonizam pessoas de bem, que estão fazendo o que é correto. Reprova o correto e aprova o errado. E ainda se paga de cristão, Como que o Criador vai abençoar uma nação? Como o Criador, ele aplica a sua justiça. Mas contra uma nação idólatra só vai vir juízo. Tá na Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Não venha aqui falar, Juan, então você é de esquerda. Irmão, eu nem vou comentar nada, tá? Nem vou perder meu tempo, porque são pessoas tão ignorantes, não têm capacidade de entender coisas básicas, não sabem nem o que é política, não tem mínimo de discernimento espiritual. Por isso que essa nação só está indo de mal a pior. É um povo idólatra, soberbo e ainda mais ignorante ao conhecimento, à sabedoria. Rejeitam os mandamentos, a palavra do Altíssimo, as Escrituras. Ainda se pagam de cristão. Sim, vão sair às ruas, fazer vigília, orar. Não adianta.
o arrependimento genuíno. Eu vou dar aqui a solução agora, tá? Já vamos aqui ler 2 Crônicas 7,14. Aqui, vamos começar do contexto, tá? A partir do verso 11, perdão. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor, Yahweh, Tsevaot, Criador, e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa de Yahweh e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor, Yahweh, a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Versículo 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, ou seja, tempo aqui de pestilência, de seca, miséria, fome, improdutividade, terra infrutífera. Versículo 14, agora sim vem a solução para o Brasil, para a nação brasileira. Escuta, preste muita atenção. Aqui o Criador ele vai dar uma condição para uma nação, como uma nação pode mudar, melhorar. Ele vai dar aqui uma condição, se é condição. O Criador está dando uma condição de como se deve proceder, como uma nação pode melhorar e mudar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira etapa, são 4 coisas aqui que se deve fazer. Primeiro, se humilhar, ou seja, se esvaziar a si mesmo. É você extirpar o orgulho, a soberba, reconhecer a soberania do Pai por meio do Filho, Yahushua HaMashiach. É você abandonar o seu ego, o seu orgulho. De se reconhecer que você, sem a dependência do Criador, não somos nada. É o primeiro ponto. Se humilhar. E orar. E não é orar de qualquer jeito, querendo barganhar com a divindade. Fazer pedidos egocêntricos para satisfazer a sua vontade. Não, é a vontade do Pai que deve ser feita. Não a sua vontade carnal, egoísta. É orar de forma correta. Entender a vontade do Pai. Isso é oração. Orar é confessando pecados. Entender qual é a vontade do Pai. Oração bíblica. Não oração, você pedir ao Criador as coisas como se fosse um Papai Noel para satisfazer seus desejos carnais, inclinações da carne, vontade da carne. E orar confessando pecados. Então, primeiro, se humilhar e orar. Confessar os pecados e me buscar. Buscar o Pai. Ou seja, você se entregar ao Pai. Só vai haver justiça se vier da sua entrega ao Pai, da busca pelo Pai. Ou seja, buscá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelos seus atributos, pela sua pessoa, pela sua santidade, pureza e a sua justiça, que é santa, imaculada, pura, sem mancha, perfeita, salvadora. Não é a justiça como é a justiça dos homens. A justiça do Criador não é como a nossa justiça. A dele é perfeita, é sem falha. Ele aplica a sua justiça. Mas contra um povo idólatra, não. Isso não está na Bíblia. Isso a Escritura diz. Não é o que a Escritura diz. Só vai vir juízo se o povo não se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, abandonar os seus deuses, bezerros de ouro, parar de idolatrar políticos, pessoas, jogadores, idolatrar coisas, odiar,
blasfemar contra o Criador, viver em iniquidade, em anomia, em prática de pecado, de práticas iníquas, isso é se converter dos maus caminhos. Para viver em piedade. Então, Criador falando. Então eu ouvirei dos céus. Ele vai ouvir a oração. Ele não ouve a oração de qualquer um. Ele não ouve a oração de ímpios, de uma nação que está em pecado. Aí vem aquela frase, né? A minha oração não foi atendida, porque se eu atendesse ao meu pecado, à minha iniquidade, minha oração não seria ouvida. Ou seja, o coração tem que tomar muito cuidado com isso. O Criador, ele não atende oração de ímpios somente da igreja. Ele não atende oração de quem está em iniquidade, que está em anomia, em pecado, cometendo injustiças. Muito cuidado com isso. O seu vício é o seu Deus. O que você mais pensa durante o dia? Já parou para pensar nisso? O que você mais pensa com frequência durante o dia é nas coisas celestiais ou nas coisas terrenas? Pare para refletir sobre isso. O apóstolo Paulo em Colossenses vai dizer: tudo que for respeitoso, tudo que for puro, digno de boa fama, digno de respeito, de honra, tudo que for reto, puro, correto, justo, nisto pensais. Não vos amoldeis, não nos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação das vossas mentes, para saberes qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, meu irmão, só que mesmo assim, olha só, e continua o versículo: perdoarei os seus pecados, e só assim o Criador vai perdoar pecados, e aí vai vir o perdão. E sararei a sua terra só pode ser sarada se o povo se humilhar, ou seja, extirpar o orgulho, a soberba, e orar ao Criador, confessar pecados, entender qual é a sua vontade e buscá-lo. O Criador diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Não é 20%, não é buscá-lo de 50%, é de todo o vosso coração. Primeiro, maior mandamento: amarás o Criador acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Segundo maior, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que as pessoas estão obedecendo? Não. Antes, no Brasil, você pode ver que tem 124 milhões de católicos romanistas que adoram lá seus deuses de ouro, de prata, de bronze, imagens, santos. E ainda se diz um país cristão. Infelizmente, isso aqui já acabou. É só ladeira abaixo. Esse é o Bostil, onde você não se dá nem para confiar em ninguém. As pessoas, apóstolo Paulo, né, já disse para Timóteo: saiba disto, Timóteo, que nos últimos tempos os homens se tornarão egoístas, avarentos, orgulhosos, soberbos, traidores, inconsequentes, mais amigos do mundo do que amigos do Criador. É o que está vendo no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo também, mas especificamente lugares e locais que estão cada dia mais uma situação deletéria, como está aqui no Brasil.
Essa nação não vai melhorar enquanto o povo não se arrepender de fato. E o arrependimento genuíno é a principal solução para uma nação mudar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o que o povo faz? Espera de braços cruzados um salvador da pátria que não vai fazer nada para elas, a não ser, contanto que o alimento esteja garantido, né? Dependentes do Estado, esperam que vai fazer alguma coisa. E o preço da liberdade para elas não vale mais nada. Esse é o povo que prefere a sua própria escravidão, viver na ignorância. E ainda em violência, acreditando em falsas doutrinas, falsos mestres, seguindo a orientação de falsos profetas com suas doutrinas de demônios. Por isso o juízo do Pai é justo, e nem mesmo assim vão se arrepender. Lá em Apocalipse, todas as pragas que vão cair sobre a terra, mesmo assim não irão se arrepender. Os homens não vão se arrepender de adorarem e seguirem os seus deuses e ídolos, que não podem ver, nem ouvir, nem falar, nem andar, nada. De idolatrar políticos, jogadores de futebol e celebridades. Maldito é o homem que confia no homem. E outras traduções: maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Ah, e como é que aquele filho, né, do Bolsonaro, Flávio, diz que vamos lutar. Lutar pelo quê? Se a nação só vive iniquidade, vive em idolatria, prática de pecado. Na força do povo, como é que é? Não, é a força do Criador. Só o Criador, meu. É o Criador que está no controle de todas as coisas. Ele que determina todas as coisas. Está tudo decretado na palavra. Só vai melhorar, meu irmão, daqui para frente só é mal ou pior. Apocalipse, leia Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24. Vê se as coisas vão melhorar. Leia Apocalipse. A única profecia que falta é o anticristo aparecer, meu amigo. E olha lá. Vai ser bem fácil para o anticristo, né? Acho que o Brasil vai ser o primeiro. De bandeja. Já está preparado de bandeja já para o anticristo. As pessoas estão tão alienadas, né? Na mentira, na pilantragem, desonestidade, corrupção, e vão ser enganados facilmente pelo anti-messias, que é a sua imagem, né, que irão adorar. Só vai melhorar, meu, quando o Messias voltar. E olha, está às portas. O Messias está próximo de voltar. Quando ele voltar para acabar com tudo isso aqui, aí sim haverá justiça plena e paz. Novo corpo, glorificado, incorruptível. Não há recompensa maior que essa. E que as pessoas fazem, pegam e se cospem. Não, preferem idolatrar seus bezerrinhos de ouro do que o Criador dos céus e da terra. Essa é a apostasia. Estamos na apostasia, fim dos tempos, sinais do fim. Comportamento das pessoas. Cada dia mais, o amor se esfriando. Levante de falsos profetas. As pessoas mais amantes de si mesmas, cada vez mais desrespeitosas aos pais, insolentes, traidoras, caluniadoras, difamadoras, injúrias, perseguindo quem está fazendo bem.
esse é um país fadado à destruição, à ruína, que não tem cultura, que não tem união. Esse é o Brasil. Bostil. Arrependam-se. E arrependimento, dá uma diferença, tá? Entre arrependimento e remorso. Você sentir remorso vai ser como você ser pego no flagra, não é arrependimento. Sentir remorso é uma coisa, arrependimento é você, é mudança de caráter, de estilo de vida, de mentalidade, do seu modo de agir, de se expressar. Isso é arrependimento genuíno. Remorso, você se sentir como se tivesse sido pego no flagra, mas você continua ainda cometendo os mesmíssimos erros, consecutivamente, frequentemente. Então, e tem outras passagens também aqui. Ah, sim, aquela passagem. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Bom, só a pregação da palavra, salvação pela graça mediante a fé, o evangelho verdadeiro, é capaz de causar efeito. A pregação ela é para todos. A exposição, a pregação, o arrependimento, do arrependimento é para todos, mas só vai surtir efeito naquele que crê e se arrepender verdadeiramente. E viver o evangelho de fato, viver para o Messias, negar a si mesmo, praticar os mandamentos, que são evidência da salvação, não a causa da mesma. Dar bons frutos. Mas o que você está vendo? Só frutos maus. Não adianta se espirrar, não adianta ir para as ruas, nem orar se o povo só vive iniquidade, se não há confissão de pecados. Bom, irmãos, é isso. Podia falar muito mais coisas aqui, mas estejam firmes na verdade, que a verdade prevaleça somente. Busque o Pai. Arrependa-se diariamente dos seus pecados, busque a salvação da sua família. Ore, pregue o Evangelho. É a única coisa que você pode fazer agora, nesse momento. Se preparar, se policiar, viver em santidade, em pureza. E abnegar da carne, das coisas da carne. Porque esta vida é uma passagem. Estejam preparados, irmãos. E que o Criador esteja com todos vocês e rumo à nova terra.